Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, depois de alguns dias de frio e chuva, amanheceu com sol. Tá meio nublado, mas tá bastante quente. Aqui por trás dá para vocês verem um pouquinho da chácara. E se vocês ouvirem um cocoricó por aí, são os dois novos personagens aqui da chácara, o Pernudo e o Branquinho. Dois galinhos que a gente arrumou. Bom, na semana passada a gente falou sobre consumo consciente. E aí eu falei para vocês da importância da gente pensar antes de comprar, porque o excesso de compras, além de desperdício, além de gastar dinheiro, ainda produz lixo e mais lixo. E aí eu falei que isso era um movimento que foi criado lá pelos anos 30, pós-revolução industrial, com um movimento chamado obsolescência programada. E é exatamente sobre esse movimento que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que é a obsolescência programada, afinal das contas? Esse foi um maligno programa que foi criado para estimular o consumo e aumentar a produção das empresas. Pós-revolução industrial, as empresas estavam paradas, ninguém consumia, portanto o comércio não girava, o dinheiro não girava, havia muito desemprego, as pessoas passavam muitas necessidades e precisava se fomentar isso. E naquela época, os equipamentos duravam 20 anos. Então você tinha, por exemplo, uma geladeira que durava 25 anos. Você tinha uma lâmpada que durava 100 mil horas de uso. E aí, claro, as pessoas não tinham por que comprar outra. E as pessoas estavam receosas, todos estavam com muito medo pós-revolução industrial. Então foi criado um movimento que se chamou obsolescência programada. Na verdade, assim, oficialmente esse movimento nunca existiu, porém extraoficialmente nos bastidores ele foi criado de verdade para fazer com que as pessoas sentissem necessidade de comprar. E como fazer esse estímulo ao consumo? Fazendo com que, primeiro, aqueles equipamentos que duravam 25 anos, aquelas lâmpadas que duravam 100 mil horas, passassem a durar menos. Então você era obrigado a trocá-los. E, por outro lado, estimulando o consumo através da propaganda, fazendo com que as pessoas sentissem a necessidade de ter aquilo, porque sem aquilo elas não seriam felizes. A obsolescência programada é a decisão do produtor de propositadamente, vejam que eu falei propositadamente, ou seja, de propósito, desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo, de forma que se torne obsoleto ou não, funcional ou não, especificamente para você forçar o consumidor a comprar a nova geração daquele produto. Eu disse obsoleto ou não, funcional ou não, porque, por exemplo, no caso dos telefones celulares, essa obsolescência programada, na verdade, continua acontecendo. Quando você saiu da loja e acabou de comprar o seu iPhone último modelo, já tem outro na prancheta pronto para ir para a linha de produção que vai tornar o seu obsoleto. Não porque ele não vai funcionar mais, mas porque ele não vai ter as mesmas funcionalidades, não vai ser tão moderno, não vai ser a última geração dos iPhones. Então você vai ter necessidade, ou você vai, entre aspas, sentir necessidade de trocar o seu aparelho para estar sempre up to date, para estar sempre com o seu último modelo daquilo, e aí mais um aparelho que fica jogado na gaveta, que você não tem o que fazer com ele e que vai para o lixo. Lixo, entre aspas, claro. A obsolescência programada, ela faz parte de um fenômeno industrial e mercadológico. Industrial porque foi um movimento feito pelas indústrias para promover o consumo, como eu disse. Então, já que naquela época a gente não estava falando de modelos mais modernos, mas de coisas que duravam 25 anos, vamos fazer essas coisas durarem menos. Mercadológico, porque se estimulou a necessidade de você ter sempre o último modelo daquilo, para se sentir feliz. E para ser o famoso ter para ser, e não ser para ter. Ele foi sugerido nos países capitalistas, nas décadas de 1930 a 1940, e ele é conhecido como descartalização, ou seja, eu descarto aquilo que eu não vou consumir mais, e com isso eu faço com que eu tenha que comprar outro, mais moderno, mais novo, mais atualizado, uma nova versão, enfim. Ele é nocivo ao meio ambiente porque você gera um excesso de produtos que vão ser jogados fora em algum momento, e ele é considerado uma estratégia não sustentável.
Vocês sabiam que a maior parte do lixo de países desenvolvidos, principalmente lixo eletrônico, eles são descartados nos países subdesenvolvidos da África? Ou seja, faz de conta que não é o mesmo planeta, faz de conta que não é a mesma Terra. Eu tiro do meu quintal maravilhoso de país de primeiro mundo e jogo no país de terceiro mundo, porque lá não tem importância. Não é a Terra, não é o nosso planeta, eu não preciso cuidar. A obsolescência programada, ela faz parte de uma estratégia de mercado. Ela visa garantir um consumo constante através da insatisfação. Esse consumo constante através da insatisfação, o Philip Kotler chamou de consumerismo, ou seja, você consumir mais, você consumir mais do que você necessita, muito mais do que você necessita, e ser feliz apenas consumindo. Esses produtos, eles deixam de satisfazer as necessidades daqueles que os compram, porque eles precisam estar mais modernos. Ou eles param de funcionar, ou eles se tornam obsoletos num curto espaço de tempo. Como, por exemplo, a bateria de alguns celulares que morre e você não consegue ressuscitar mais, a menos que você troque a bateria daquele celular. E aí, se você for trocar a bateria do celular, na maioria das vezes está mais caro uma bateria nova do que você comprar um celular novo. Então você acaba descartando aquele celular e comprando um celular novo. Isso acontece num curto espaço de tempo, tendo que obrigatoriamente você substituir de tempos em tempos esses produtos por produtos mais modernos ou produtos que funcionem, como eu acabei de explicar a questão da bateria do celular. Até onde se tem notícia, as primeiras vítimas desse movimento foi a indústria de fabricação de lâmpadas, como eu citei no comecinho do vídeo. Enquanto os engenheiros, eles haviam criado lâmpadas para durarem 100 mil horas e as pessoas não precisarem trocar tão rapidamente essas lâmpadas, os proprietários das empresas fabricantes de lâmpadas, para fazer com que o processo da obsolescência programada funcionasse, fizeram com que seus engenheiros voltassem para as pranchetas e criassem lâmpadas que durassem menos. E aí, cada vez menos, até que eles chegaram numa lâmpada que durava 1000 horas. E com isso você estimulou, sem querer, querendo, você estimulou o consumo de lâmpadas, se comprar cada vez mais lâmpadas. É um produto baratinho, mas do mesmo jeito que se fez com as lâmpadas, se fizeram com os outros produtos e assim sucessivamente. E com isso, os consumidores foram obrigados a trocar suas lâmpadas com mais frequência e, portanto, gastar mais. Claro, quando você compra mais, a indústria produz mais, você gera mais empregos, você gera mais consumo, o comércio gira, o dinheiro gira. Porém, alguém paga esse preço. Quem está pagando esse preço? O nosso planeta, o meio ambiente. As empresas desenvolvedoras de hardwares e softwares, eles adotaram essa estratégia de negócio nos seus produtos e nos sistemas operacionais. Tanto é que de tempos em tempos você tem que atualizar o seu celular, você tem que atualizar o seu notebook, você tem que atualizar o seu PC, senão eles param de funcionar. Quando você consegue ir atualizando, legal. Mas tem um momento em que você não consegue mais atualizar. E aí ele simplesmente morre. Ou você troca o chip que faz isso acontecer, ou você tem que trocar efetivamente de equipamento. Então, eles integraram isso daí às suas pesquisas e à sua agenda de lançamentos. E fizeram um esforço de flexibilização e de aumento da capacidade de absorção do mercado consumidor. Ou seja, vamos criar cada vez mais novos modelos, mais atualizados, mais modernos, mais tecnológicos, mais avançados, e vamos estimular o consumidor a trocar seus equipamentos cada vez mais rapidamente. Isso principalmente acontece com a indústria de impressoras. Tem um pequeno chipzinho que faz com que ela conte tantas páginas de impressão. E quando ela chega naquele número X de páginas de impressão para o qual esse chip foi programado, sua impressora simplesmente morre. E ou você descobre que esse chip existe, que você precisa trocar e como trocar esse chip, ou você vai ter que trocar de impressora porque não vai ter conserto. Mas, para combater esses movimentos, outros movimentos foram criados ao redor do mundo. Isso porque quando se chegou na década de 70, 80, a coisa ficou meio que insustentável. Então, para debater esse movimento da obsolescência programada ou do consumismo, se criou aquilo que se chamou o movimento de decrescimento e consumerismo. Ou seja, decrescer é o movimento que foi criado por Serge Latouche na França,
ele está baseado nos 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Já falei sobre isso com vocês. E a gente pode acrescentar um 4º R, é isso daí, que é remanufaturar. Nos Estados Unidos, o Kotler criou o movimento consumerismo, que é para combater o consumismo. Esse movimento, ele está baseado no consumo consciente para reduzir o consumismo, que foi o que nós falamos no vídeo da semana passada. Ambos surgiram nessa década de 70, 80, o primeiro na França e o segundo nos Estados Unidos, e acabou se alastrando para o resto do mundo. Eu vou sugerir para vocês entenderem bem essa questão do movimento da obsolescência programada e do movimento do decrescimento que eu acabei de citar aqui, e o dano que isso daí causa ao nosso planeta e outros fatores que vocês talvez nem imaginem, que assistam a um vídeo chamado Comprar, Tirar, Comprar, em espanhol, ou Comprar, Jogar Fora, Comprar de Novo em português. Ele está disponível no YouTube e eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo. Assistam. Vocês vão entender como surgiu a obsolescência programada e todos os males que ela vem causando ao nosso planeta. A partir daí, começou a se falar sobre produtos ecologicamente corretos. Produtos ecologicamente corretos, que são aqueles que consomem uma menor quantidade de energia na sua produção, na sua fabricação, e também no seu consumo, e aí surgem aqueles famosos selos de qualidade desses produtos que as várias empresas de energia pelo mundo colocam nos seus produtos. Aqui no Brasil é o selo Procel e o nível A é aquele que consome menos. Eles são produtos duráveis, são produtos não tóxicos, são feitos de material reciclado ou recicláveis e com o mínimo possível de embalagem. Então, com isso, você tem um cuidado com o que você vai fazer com o descarte disso depois da utilização. Bom, eu falei rapidamente sobre obsolescência programada. A gente teria muito mais coisa para falar, mas aí o vídeo ficaria muito chato. Sugiro que vocês não deixem de assistir a esse vídeo que eu sugeri para vocês e que eu vou deixar a descrição do vídeo. Mas é para vocês entenderem o quanto isso é danoso e foi danoso e continua sendo danoso para o meio ambiente e também para o nosso bolso, porque vejam bem, o excesso de lixo representa desperdício. E o desperdício representa custo, tanto para as empresas quanto para nós consumidores. E tem um outro fator que ainda é o fator social. Quando você estimula o consumo em excesso, as pessoas se endividam. Elas gastam mais em dinheiro, em cartão de crédito, em cheque especial. E aí você tem um outro problema, que é o endividamento social. E aí você gera mais um problema, que é como fazer para essas pessoas conseguirem voltar a consumir, pagando suas dívidas e recuperando o seu crédito. De todo jeito, esse movimento é muito pernicioso e muito ruim para todos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre marketing verde como estratégia de sucesso das corporações. Agora que eu expliquei para vocês o que é consumo consciente e o que é esse movimento da obsolescência programada e o que se faz contra isso, o que as empresas podem fazer para adotar essa estratégia verde e ter sucesso nas suas marcas, ou seja, sucesso nas corporações. E antes do pensamento da semana, eu vou pedir para vocês que já são inscritos que compartilhem esses vídeos e que convidem outras pessoas a assistirem também, para a gente crescer um pouquinho mais nesse canal, tá certo? Conto com vocês. Pensamento da semana. Se você é responsável por aquilo que você ama, então você presta atenção para não destruí-lo. Vamos ser responsáveis pelo nosso planeta? Um pouquinho que a gente faz, e outro pouquinho, e outro pouquinho, e outro pouquinho, com esses muitos pouquinhos, a gente acaba reconstruindo aquilo que já foi destruído. Aliás, eu sugiro a vocês lerem um livro muito interessante, que é do Eduardo Zugaib, chamado A Revolução do Pouquinho. É bem legal. Obrigada, gente. Um abraço para vocês e até a próxima semana.